Boa tarde, queridos alunos do nosso curso técnico em informática. Estamos aqui novamente, eu, professor Rildo, junto a vocês para hoje. Hoje é o grande dia, o encerramento da primeira parte desse nosso módulo aqui na aula de projetos. Hoje é fim dessa disciplina, projetos interdisciplinar, o projeto de aprendizagem interdisciplinar 1 vai estar fechando hoje. Hoje é o momento da gente falar um pouco mais até dessa questão do projeto que foi passado para vocês. Eu vi que diversos alunos enviaram, diversos alunos conseguiram entregar. Tem alguns que ainda ficaram com algumas dúvidas, ainda estão me procurando até hoje, mandando uma mensagem ou outra, utilizando aquele nosso e-mail que eu disponibilizei para que vocês enviassem a mensagem. Caso tivesse alguma dúvida e fosse fora do momento de aula, que você enviasse nesse momento. Então, teve alguns alunos que tiveram dúvidas. Eu percebi que dos projetos que chegaram, tem até projetos muito bons. Inclusive, vou estar apresentando aqui para vocês 2 desses projetos de nossos alunos. Um desses projetos é lá de Taueiras e o outro de Canavieira. Projetos de muita qualidade. É claro que é o começo disso tudo, né? É o começo da criação do projeto. Gente, essa disciplina de projetos, ela vai seguir durante todo o curso de vocês, durante todo esse nosso curso de informática, ela vai estar junto a vocês, segundo módulo, terceiro, quarto, ela vai estar ali acompanhando. Então, não pensem que vocês conseguiram construir esse projeto, não ficou tão bom quanto eu queria, professor, eu consegui entregar, tirei uma nota boa, o professor aqui, o professor mediador, encontrou, viu o meu projeto e disse que ele era muito bom e me deu uma boa nota. Não pensem que isso é o fim. Não, esse é só o começo da sua caminhada. Eu quero que vocês percebam e não se afastem do conhecimento da escrita, não se afastem da criação de projetos. Vocês, nos próximos módulos, nas próximas disciplinas, na disciplina de projetos, será sempre pedido para que vocês façam algo desse gênero, desse modo, um projeto. E aí, você aí que construir um projeto, eu vi alguns aqui, que nem os que eu vou apresentar hoje, projetos que podem ser dados continuidade, pode até ser aprofundado, inovado ali naquele projeto e dando continuidade já nas próximas entregas dessa disciplina. Ou até mesmo isso tenha servido como um aprendizado para você, para que você possa criar novos projetos, você possa pensar em uma nova pesquisa, utilizar até uma metodologia diferente sobre a montagem do seu projeto. É por esse motivo, na aula de hoje, que a gente vai começar, vamos aproveitar esse momento de uma revisão, e eu vou pegar principalmente a revisão sobre a parte da escrita do projeto. O modo como um projeto deve ser adequado, a questão das regras, quais são as partes de um projeto. A gente vai entender um pouco mais quanto a isso, porque isso não vai servir somente para a aula de hoje. Isso vai servir para o resto ali do nosso curso inteiro. Toda vez que tiver essa disciplina de projetos, tem um projeto ali amarrado com ela, e aí você vai estar ali a montar um projeto ou até melhorar esse projeto que você já entregou para o seu professor mediador aí. Então, é bom prestar atenção, ver assim, eu errei até no tipo de fonte, eu errei nesse momento aí de fazer as referências. Então, a gente vai começar a olhar aí, veja, seja mesmo crítico até com o seu trabalho, veja o que você pode melhorar, o que você acertou, o que você pode modificar nas próximas edições do seu projeto. E aí, nas próximas edições, essa inicial, a gente falou tem que ter referência, mas não tem nenhum modo de como a referência deve ser especificada, seguindo as normas da ABNT, não temos nem regra passo a passo aí foi ditada. Por quê? Porque isso virá nos próximos projetos dessa nossa disciplina. Então, hoje, vamos aproveitar o momento de hoje para fazer essa revisão em cima da escrita de projetos, vamos entender mais o que seria esse projeto, vamos entender como seria a escrita, preparar vocês para escrever muito mais do que só um projeto, mas escrever até mesmo artigos para publicação. Quero que vocês comecem a experimentar e não deixem de escrever. Não é somente quando um professor passar uma atividade que você deva fazer uma escrita, criar um texto, que você vai fazer isso não. Tente se motivar, tente escrever. Principalmente vocês aí que estão nessa levada de Enem. Enem pede justamente redação.
Então, se experimente, continue a escrever, aumentando seu vocabulário, entendendo mais de como são as regras da escrita, e um projeto, ele segue essas regras. Então, é entender isso, verifique, aqui mesmo nessas nossas aulas de projetos, eu já cheguei a falar para vocês isso. A aula anterior foi inteiramente sobre esse ponto de você reconhecer aquilo que são seus pontos fracos para você poder melhorar, você trabalhar sobre isso. Então, verifique qual é o seu ponto fraco. Ah, meu dicionário é pobre. Pois então, vamos começar a fazer uma leitura a mais, vamos tentar melhorar isso. Ah, eu escrevo, mas a hora de fazer as referências, eu sou péssimo de utilizar referência, eu não entendo bem o que é uma referência cruzada, quanto eu posso utilizar do texto de algum autor, eu devo colocar qual a edição, será que é aquele livro que eu encontrei, ou a edição mais nova, o que eu tenho que fazer? Tudo isso você percebe que é uma fragilidade sua e melhore. E aquele que é teu ponto forte, que o teu professor disse, olha, a organização aqui está nota 10. Você só tem que melhorar isso, se transformar mesmo em algo perfeito, para que você possa estar preparado na criação de projetos, no seu trabalho, quando vocês estiverem a trabalhar, e até mesmo na escrita de possíveis artigos aí, se vocês seguirem essa carreira desse modo. Tá? Vou pedindo para cada um de vocês, você aí que está me acompanhando da sala de aula, você que está direto do YouTube, que faça uso do nosso chat. Vou pedir isso principalmente hoje, gente. É uma revisão, eu preciso saber qual foi a dificuldade sua na sua escrita. Não conseguiu entregar até agora, ainda está empacado em alguma coisa nesse projeto? Manda mensagem aí no nosso chat. Eu queria saber, porque eu vejo que muitos alunos mandaram mensagem no meu e-mail e eu consegui responder, mas pode ser que você aí ainda está nessa, está com medo, está entregando um trabalho que poderia ser melhor. Mas aí pode ser alguma dúvida que eu posso lhe ajudar aqui. O seu professor mediador, tenho certeza que ele está sempre aí a ponto de te ajudar, está aí do seu lado, mas se precisar, está o Rildo aqui. Então, utilize o nosso chat aí durante a nossa aula, se tiver alguma dúvida durante a minha apresentação de hoje. Tudo bem? Então vamos lá, gente, vamos partir para a nossa aula de hoje, nosso material de hoje aqui em tela. O objetivo de hoje do nosso conhecimento é principalmente fazer a tal revisão, gente. Vamos fazer uma revisão, mas eu vou focalizar principalmente, a gente falou de tanta coisa nessa disciplina, mostramos tantas coisas na nossa disciplina, mas hoje eu vou focalizar nesse ponto final nosso, a escrita desse projeto. Eu vou focalizar de quais são as regras de uma pesquisa, quais os tipos de pesquisas, para montar um projeto, para criar um artigo, como deverão ser as referências, existem regras a serem ditadas, como é que eu posso criar o meu trabalho nota 10 aqui. Então é justamente isso que eu vou tentar trazer para vocês, já foi falado bastante aqui, mas hoje, para aqueles que ainda ficaram com dúvidas, eu vi que tem muita gente ainda com dúvida ainda em sua escrita. Nosso objetivo, sem dúvida nenhuma, é ampliar a compreensão dos conteúdos trabalhados ao longo de nossa disciplina. Teremos aqui teoria e aplicações práticas durante a nossa apresentação, terá isso, e ainda vou apresentar para você, vou mostrar aqui alguns trabalhos de coleguinhas de vocês aí, dois trabalhos aqui foram escolhidos para apresentar aqui, mostrar aqui qual foi a metodologia, as regras, como eles seguiram aqui a criação do projeto que foi entregue para o professor. Quando finalmente os cidadãos comuns tiverem acesso aos livros com a possibilidade de se adquirir novos conhecimentos, faltava-lhes a capacidade de interpretação de texto. Gente, não é somente ler. Não é somente ler um texto, mas você tem que compreender o que está sendo dito ali. E a melhor forma de você aprender a escrever bem, a falar bem, aumentar o seu vocabulário, sem dúvida nenhuma, é a leitura. A gente, nossa nova sociedade, esse novo modelo de sociedade tecnológica, ele vem muito se afastando da leitura, de busca por conhecimento através da leitura. Normalmente a gente quer, assista um vídeo, ele entrega tudo mastigado. Nós queremos algo mais fácil, nós queremos vídeos rápidos, até mesmo uma aula que tem ali algo como 30 minutos, 1 hora, é algo demais. Eu quero a explicação sobre aquele tema de forma rápida, concisa ali, que me entregue e já me ensine a fazer.
E a gente tem que entender que a interpretação de textos, você ganhar vocabulário, isso demanda um tempo de trabalho. Isso demanda que você busque realmente fazer uma leitura, e conforme vai fazendo a leitura e vai conhecendo, vai entendendo aquele texto, é que você vai melhorando a sua escrita. Você vai aos poucos melhorando ali o teu modo, o teu entendimento de textos. E a interpretação de textos, gente, sem dúvida nenhuma, é algo, se a gente for ver, até mesmo em provas de concurso, Enem, aquilo que mais pega no pé, aquilo que mais derruba candidatos, aquilo que mais faz sua nota cair, sempre está ligado à leitura, à interpretação de texto. Percebam que todo e qualquer prova, todo e qualquer seletivo de concurso, ele vem normalmente com a parte de português, iniciando ali com um texto. Você tem que entender, ler aquele texto e dali é feito perguntas sobre a interpretação do texto. Não é somente o saber escrever, mas entender aquilo que está escrito. Então, é parte, nós precisamos justamente disso, entender aquilo que está sendo lido. Na nossa área, isso é de extrema importância. Por quê? Porque por diversas vezes chega para nós a problemática, a construção de certos projetos, e se você não conseguir interpretar aquele texto, você vai estar produzindo um software, vai estar construindo algo errado. Imagine se chega a você algo como você tem que fazer a manutenção, a substituição de peças de um computador, algo desse tipo, e você não entendeu aquele texto. Você não conseguiu compreender o que estava sendo dito ali. Não porque estava escrito errado, mas você não conseguiu compreender. O que vai acontecer? Uma falha na construção, uma falha no reparo daquela máquina. Então, entender e interpretar texto é, sem dúvida nenhuma, uma habilidade requisitada. Ainda segundo Stewart, Kronenberg e Tirone, e no mundo medieval, dificilmente uma informação estaria disponível a qualquer indivíduo do povo, e se estivesse, não seria disponibilizada de forma gratuita. Muitas barreiras restringiam o acesso ao conhecimento. Se a gente for ver na antiguidade, era medieval, até quando você assiste alguma coisa, lê alguma coisa falando sobre a era medieval, a gente sabe que os livros, eles eram até proibidos. Por diverso tempo houve até a queima de livros, justamente porque o conhecimento, ele lhe traz justamente a interpretar o texto, conhecer o que está sendo dito, conhecer os seus direitos e deveres, e isso sem dúvida nenhuma, lhe dá poder. E aí, por muito tempo, informação, ela era reclusa, era presa, só algumas pessoas que tinham acesso a isso. E hoje em dia, com a internet, com a chegada da internet, com essa fluência, a quantidade de dados que temos, a maior dificuldade que hoje em dia nós temos é de você conseguir dividir, separar a boa informação da falsa, da informação ruim, da informação defeituosa. Você conseguir retirar os dados preciosos realmente. E aí é justamente esse é o ponto. Se você conseguir interpretar situações, interpretar textos, é ali que você consegue retirar a boa informação. Ao contrário do mundo moderno, em que as pessoas têm acesso gratuito, em muitos casos, à informação de diversas áreas. Um detalhe que merece destaque é que os obstáculos são outros. Muitas barreiras restringiam o acesso ao conhecimento, mas hoje em dia a questão é a fluência desses nossos conhecimentos, desses nossos dados, o modo como ela chega até nós. Se você fizer uma simples pesquisa no Google, abra aí a internet e faça uma simples pesquisa, uma busca por qualquer tema que seja. Tipo, se você colocar aí era mesozoica, você quer saber algo sobre a era mesozoica, se você colocar isso na internet, se você colocar em algo como um buscador, como Google, vai lhe aparecer ali milhões de resultados. E aí, qual seria a verdade? Qual seria a melhor informação? Qual seria a informação que eu estou a procurar realmente ali sobre aquele produto? Será os primeiros resultados? Será que está a partir de tal página? Será como eu encontro a informação ali que é realmente válida, verdadeira? Aí é a grande dificuldade, porque é um grande mal que temos ainda hoje, com essa nova
tecnologia, com essa fluência de dados, é que as máquinas elas não conseguem diferenciar algo que é uma fake news de algo que é uma informação real e verdadeira. Não existe uma inteligência artificial que consiga perceber isso. Então, a inteligência artificial ela consegue somente pegar dados e trabalhar com aqueles dados, mas ela não consegue realmente, efetivamente, demonstrar que aquilo ali é falso. E isso é um dos maiores desafios que empresas como o Google, o Facebook têm hoje em dia, de conseguir trabalhar contra a má informação, trabalhar mesmo, destruir, retirar a questão de fake news. É muito difícil fazer isso. A inteligência artificial não consegue definir isso. Então, para nós podemos fazer isso, nós podemos encontrar a boa informação e nós podemos trabalhar contra isso. Mas a gente tem que entender o seguinte, que para conseguir compreender um texto e até perceber se ele é uma informação real, uma informação válida, eu tenho que ter interpretação de texto. Eu tenho que conseguir entender um texto da melhor forma possível. Apesar do conhecimento sempre tenha se mostrado necessário para a construção de ferramentas, elaboração de produtos e solução de produtos, com o advento da ciência e da tecnologia, principalmente no último século, século XX, é que sua importância torna-se uma ferramenta significativa. Houve muita demora nesse reconhecimento e nos dias de hoje, inclusive, sua importância é até questionada. É o que eu falei, a questão de as informações estarem muito mais fáceis de chegar até nós. Se vocês forem perceber algo como os pais de vocês faziam buscas por informações, uma pesquisa, um projeto como esse que foi passado para vocês. Eu tenho certeza que, sem dúvida nenhuma, a grande maioria de vocês preencheu o projeto de vocês com informações, a grande maioria buscada direto na internet. Alguns devem ter feito até entrevistas direto pela internet, utilizando muita tecnologia. Pouquíssimos foram aqueles que saíram da sua casa, foram até um local, fizeram ali a busca por informação, fizeram a pesquisa mesmo, fizeram uma pergunta para pessoas, buscaram a informação desse modo. Pouquíssimos, eu tenho certeza que poucos fizeram isso, atrás de folhetos, livros, poucos fizeram isso. E até esses que fizeram isso preencheram a maior parte do seu trabalho utilizando a internet. Isso é ruim? De jeito nenhum. É utilizar uma ferramenta válida hoje em dia. A internet, a tecnologia, ela veio para nos ajudar. E a quantidade de informações e dados que nos chegam, esse que é o grande mal que a gente pode encontrar. Essa que seria a grande armadilha que a gente tem nessa nova tecnologia, nesse modo como as informações chegam a nós. Porque são tantas informações que a gente pode ficar ali perdido entre aquelas e escolher até mesmo informações que não são válidas, sem fonte, sem reconhecimento. E é por isso que muitas vezes isso é até questionado. Se toda essa informação, se o modo como a informação chega para a nova geração, se isso realmente é algo de tão bom assim. A falta de informação não permitiu que você tivesse conhecimento suficiente para tomar uma decisão. Segundo Turban e Volonimo, dados são a matéria-prima da informação, ou seja, eles representam objetos ou detalhes isoladamente, mas sem a capacidade de gerar informações. Então quer dizer que os dados, eles normalmente nos rodeiam. A informação crua, dado bruto, eles sempre nos rodeiam. E eu até já falei isso para vocês aqui, já falei em outras disciplinas, como na nossa disciplina de arquitetura, já falei também bastante sobre isso. Os dados que nós recebemos um dia, a quantidade de dados, isso normalmente, esses dados devem ser trabalhados. Esses dados trabalhados para tirar a real informação. Eu já cheguei a falar para vocês algo como um sistema de gestão de empresa. Aqui nas nossas aulas mesmo, eu falando até sobre a questão do agronegócio, dia de ontem para vocês, que existem sistemas que buscam aquelas informações, que recolhem todas essas informações, e essas informações trabalhadas é que acabam dando uma dica de qual seria a real opção para aquela empresa, qual o caminho correto para seguir. Então, sistemas
não estão ali normalmente para substituir totalmente o ser humano. Eles estão para dar um caminho para ele. Se fosse assim, era fácil. Imagina só o caso das pessoas que trabalham na bolsa de valores. Eu posso colocar tudo na mão de robôs, de compiladores, de algoritmos que buscam ali aqueles resultados e fazem as melhores compras e vendas. Eu não precisaria de ter investidores, eu não precisaria de ter uma pessoa ali para gerenciar. Na verdade, o que acontece é que esses sistemas utilizados dentro da bolsa de valores, em diversas outras situações, eles são utilizados para auxiliar as pessoas, para dar as melhores opções. Ele recolhe ali aquelas informações, aqueles dados, consegue com isso dar um leque maior de opções para que essa pessoa consiga acertar, ser mais assertivo nas suas decisões. Turman e Volonimo definem que as informações podem ser consideradas como os dados tratados. É o resultado do processamento, pois as informações ganham significado com o tratamento e relacionamento dos dados vinculados. É muito, o que é dito aqui, é muito o que acontece com a área dentro da tecnologia, dentro da computação, dentro da informática, que é justamente o tratamento de dados ou mineração de dados. Mineração de dados já é uma área dentro, uma das áreas que mais cresce dentro do mundo da tecnologia, que é justamente conseguir, com dados, esses dados brutos, conseguir retirar um valor efetivo ali daqueles dados. Conseguir puxar desses valores, puxar desses dados comuns, retirar ali um valor ali qualquer. Então, a nossa área, a área de mineração de dados, ela faz principalmente isso. Pensem só o seguinte, como uma empresa como o Google, com aquele buscador dela, que você coloca ali e encontra várias informações, como é que ela consegue realmente ter valor, conseguir ter valor com isso, ganhar dinheiro com aquele trabalho dela? É justamente com a mineração de dados. É justamente utilizando algoritmos que mineram esses dados e diversos desenvolvedores ali trabalham justamente para encontrar aquela informação. Quem necessita de tal produto para que assim possa ser feito tal propaganda, a publicidade direcionada, as redes sociais, onde eu possa informar, eu possa entregar aquilo que realmente aquele usuário está buscando para que ele consiga, ele fique mais tempo ali dentro daquela rede social. Então, tudo isso, essa questão dos dados, eles serem trabalhados, é muito ligado dentro da nossa área. Observe que, nos casos em que os dados são soltos, não é possível gerar informações, apenas quando ocorre o cruzamento dos dados. Dessa forma, é possível obter informação de um determinado assunto. Então, não é simplesmente eu pegar esses dados soltos, mas eu conseguir trabalhar, conseguir fazer um cruzamento desses dados. Essa é a real motivação da mineração de dados, encontrar valor. Por diversas vezes, em várias disciplinas nossas aqui, isso deve ter sido dito para vocês, como, por exemplo, uma loja que está ali com a loja, o marketplace dela digital, ela conseguir fazer uma publicidade direcionada para aquele cliente. Como é que ela consegue achar para o cliente, aquilo que realmente ele busca, aquilo que ele procura, através da mineração de dados. Então, quando você faz uma simples passagem, uma viagem, você está ali andando, navegando pela internet e passa por uma loja ou diversas lojas em busca de um produto, seja ele qual for, você está fazendo uma busca pelo modelo de ventilador. Quando você faz isso, você está demonstrando para o Google que você tem interesse nesse produto e que desse modo, se aparecer algum anúncio direcionado mostrando produto dessa categoria, é bem provável que você vai comprar. Então, o Google, o que ele faz? Ele acaba vendendo essa informação de quem está buscando o que para esses lojistas. E é assim que ela consegue agregar valor. Bora dar uma paradinha nesse fato aqui dos dados e até o modo como a gente produz o nosso projeto e ver um exemplo de projeto aqui, gente. Bora ver o nosso primeiro exemplo, eu estou trazendo 2 hoje, nosso primeiro exemplo aqui do projeto. O primeiro projeto que eu quero mostrar para vocês é um projeto lá de Itaueira. Itaueira está aí com a gente?
Não, acho que estou vendo aqui que Taueira não estiver. Se tiver alguém assistindo aí, seja do YouTube, e tiver aqui, for dessa turma, manda uma mensagem aí para a gente aí. Nesse trabalho aqui, ele foi feito pelos os alunos José Henrique Vieira da Silva e Guilherme Pereira da Silva. Eles escolheram o tema A Economia de Taueira. Tema bem relevante, bem focalizado mesmo na sua própria cidade, na sua própria realidade. Como foi falado, esse primeiro projeto, ele não tinha necessariamente uma intenção maior, era mais a intenção inicial de como você escreve um projeto. Você criar, procurar, pesquisar e com essa pesquisa você conseguir escrever seu projeto. E aí, nesse projeto aqui, a gente vê que esses dois alunos, o José Henrique e o Guilherme, eles conseguiram buscar, fazer uma busca em cima disso, principalmente utilizando informações com fonte. Aí que tá, gente, a jogada é essa. A jogada é essa. Você não precisa necessariamente ir até os locais e levantar dados que antes eram inexistentes. Você não precisa sair da tua casa, eu moro em Taueira e eu quero saber como é que está a economia de Taueira. Eu vou sair da minha casa, vou lá na prefeitura e perguntar. Eu queria conversar aqui com o nosso prefeito para saber como é que está a nossa cidade aqui na questão econômica. Você não precisa fazer isso, você não precisa criar esse dado, você não precisa levantar esse dado desse modo. Esse dado já existe de alguma forma em alguma mídia. E eles foram inteligentes, eles foram espertos aqui, porque eles buscaram logo a informação através do censo. O censo que acontece de tempo a tempo, o que está acontecendo agora. Então eles buscaram informações ali nesse censo, e isso já deu para eles a fundamentação do trabalho, a vericidade desse trabalho, porque eles tiveram ali a questão sobre a fonte desse projeto. Então os dois pegaram ali e começaram a buscar informações sobre a economia de Taueiras. Nesse trabalho, olha só o quanto eles foram cuidadosos no trabalho. No trabalho eles conseguiram dirimir, falar sobre o assunto, que eles queriam falar sobre a economia, mas eles não partiram logo falando sobre dados direto da economia, como é encontrado de forma bruta dentro lá do censo, dos dados do censo. Ou seja, eles fizeram uma mineração, eles trataram esse dado que foi encontrado dentro dessa pesquisa. E nessa pesquisa, eles começaram, na sua apresentação, falando um pouco sobre a origem da cidade. Eu acredito que eles pensaram da seguinte forma: olha, esse trabalho pode chegar na mão ali do pessoal lá em Teresina, do meu professor Rildo. E aí o Rildo, é bem provável que ele não conhece Taueira. Infelizmente eu não conheço, nunca estive na cidade de vocês. E aí seria de bom grado falar um pouco sobre a origem. E eles falam isso, eles mostram sobre a origem da cidade, mostram de onde ela veio, a primeira fazenda que foi criada ali, quem inaugurou, desenvolveu essa cidade, criou essa cidade, quem deu o nome para a cidade. E aí fala sobre a questão do desenvolvimento, fala da situação atual da cidade. E eles não falam só de uma forma solta, eles trazem ali dados realmente retirados de dentro do censo lá do IBGE. É difícil de achar isso? Nem tanto. Se vocês forem, cada um de vocês, fica a dica. Entrar lá no site do IBGE e procurar as informações do censo sobre a sua cidade, lá vai ter informações como as que eles encontraram da cidade deles. Então não foi necessariamente obrigado que eles saíssem de casa. Não, isso aqui de um computador eles conseguiram essas informações válidas, com origem, com fonte, e conseguiram gerar esse texto. O trabalho é um relato das condições da cidade através de dados do último censo feito. Esses dados aqui eles encontraram justamente através do último censo feito ali pela cidade, com dados ali que demonstram até do início, os dados iniciais do início desse nosso ano, no ano vigente que estamos. É bem provável que esse trabalho aqui, se os dois continuarem ainda a produzir, a melhorar isso aqui, a crescer esse trabalho, inovar, o censo que está acontecendo agora, nesse exato momento no Brasil, vai estar sendo atualizado e eles podem até aumentar esse conhecimento aqui. Fica até a dica para vocês, aqui nesse nosso censo que fala, nesse censo dessa cidade de Taueira, que fala sobre a economia, aqui não se aponta necessariamente as áreas da economia, ou seja, o tipo de mercado que acontece, qual seria as empresas que estão ali dentro daquela cidade.
Ele pode até engrandecer com isso, falar sobre a questão do ponto de origem, o ponto inicial da cidade, se a praça é o ponto inicial da cidade. Eles podem até diversificar e aumentar isso e transformar esse trabalho, esse projeto aqui, que foi simples, de poucas páginas, mas eles podem transformar isso até mesmo em algo maior, como um artigo que possa até ser publicado em alguma revista aí nacional. Então é bem interessante aqui o caso dele, o modo como eles buscaram o conhecimento através de fontes. Eu sempre digo para vocês aqui, principalmente nessa nossa disciplina e lá na disciplina de midiática também, a professora Amanda traz isso para vocês. Vai escrever alguma coisa? Vai buscar um dado, uma informação? Busque as fontes. Veja se a fonte é válida. E eles foram direto na fonte mais precisa sobre a economia. Ao invés de sair perguntando para um setor e outro dentro da própria prefeitura da cidade, eles foram lá, buscaram diretamente dentro do censo, com dados mais atuais. É bem provável que eles não conseguiram produzir tantos dados, porque o censo ainda está acontecendo. Mas fica a dica para os dois aí, parabéns para vocês dois aí, e fica a dica que vocês podem ainda melhorar muito esse trabalho aqui de vocês. Bora retornar aqui e falar um pouco mais sobre projetos. Daqui a pouco eu mostro o segundo trabalho para vocês aqui, de alunos que enviaram para nós, lá de Canavieira. Vou mostrar para vocês. Vou mostrar para vocês o trabalho lá de Canavieiras. E lá no trabalho de Canavieiras, vocês vão ver que tem até alguns itens a mais. E aí vocês podem até se espelhar nisso. Vamos entender um pouco mais o que é o projeto, para aqueles ainda que estão ainda com a cabeça meio avoada. O que é o projeto? A gente vai ter mais 3 disciplinas, 3 módulos com disciplinas de projetos aqui. Então, vocês têm que realmente se experimentar. Gente, vocês aí que entregaram o projeto pro professor, não só entrega e esquece isso não. Veja se você pode melhorar ele em outras versões, em outros momentos dentro da disciplina de projetos. Então, vamos utilizar isso. O que é o projeto? Um projeto é uma organização de pessoas dedicadas visando atingir um propósito e objetivo específico. Projetos geralmente envolvem gastos, ações únicas ou empreendimentos de altos riscos, o qual tem que ser complementado numa certa data por um montante de dinheiro dentro de alguma expectativa de desempenho. No mínimo, todos os projetos necessitam de terem seus objetivos bem definidos e recursos suficientes para poderem desenvolver as tarefas requeridas, diz Tuman, 1983. Resumindo, é o esforço para tornar real uma ideia. Ah, peraí, Hildo, mas esse projeto aí está um pouco distante do projeto que a gente está entregando aqui para o professor. Com certeza. Aqui mesmo nesse projeto diz que empreendimentos de alto risco, fala sobre gastos, ações, fala sobre a questão até de gasto, montante de dinheiro. Gente, vocês têm que entender o seguinte, vocês aprenderem a escrever, a definir um projeto do jeito que vocês estão fazendo aí, entregando para o seu professor, isso vai lhe auxiliar no que no futuro? Se você consegue definir um projeto, saber escrever, saber montar um texto legal ali sobre a sua ideia, sobre o que você está imaginando, sobre aquela ideia se transformar em uma ação, em algo real, você pode ter certeza que isso vai angariar investidores. Pensa comigo aqui, eu quero que vocês pensem o seguinte, se vocês seguirem no mundo da tecnologia, se transformarem em algo como desenvolvedores, se animaram assistindo às aulas da professora Amanda, e aí perceberam que, opa, eu quero me transformar num desenvolvedor de software, um desenvolvedor de jogos, eu quero fazer isso. Mas para você se transformar em um grande desenvolvedor, se você tem um grande projeto, a melhor forma é você ter investimento, você ter ali investidores junto a você que possa te ajudar a montar a equipe, a ter material, tudo isso, ou seja, esses gastos que é falado aqui em tela no projeto. Então, se é necessário tudo isso, se precisa de tal coisa, precisa de todo esse aparato, como você vai convencer alguém de colocar o dinheiro dele em um projeto, em uma ideia sua, em um sonho seu? A melhor forma de você conseguir isso é mostrar que você tem um planejamento, que você tem um cronograma todo tracejado ali para o sucesso. E é isso, a gente colocando em papel, nada mais, nada menos do que o nosso projeto.
Então, se você sabe definir um projeto, se você consegue escrever um projeto e entrega para a pessoa esse projeto com tudo definido, objetivos, o tempo que isso deve ser feito, qual seria o gasto, tudo isso, a pessoa acredita no seu sonho que nem você. Então, o projeto ele é nada mais do que a apresentação formal de uma ideia. Vamos pensar no caso do projeto que a gente acabou de ver aqui, da galerinha ali de Itaueira. Aquele projeto ali, ele era para demonstrar, ele serviu para demonstrar não somente a parte econômica da cidade, mas ele também mostrou ali, ele mostrou um pouco mais sobre a cidade. Eu posso dizer até que, após eu ler aquele projeto, eu conheço um pouco mais do que é Itaueira. Diferente que se me perguntassem, antes de eu fazer aquela leitura, se me perguntassem alguma coisa, se eu conheço Itaueira, eu vou falar só assim, eu sei que é uma cidade do Piauí, mas eu não sei tudo sobre ela. Eu sei pouquíssimo ou quase nada. E aí, com um trabalho como esse, ele acaba me trazendo esse conhecimento, acaba melhorando esse meu conhecimento e fazendo com que eu entenda um pouco mais daquela realidade. Então, o intento, o objetivo principal daquele projeto ali entregue era o conhecer aquela cidade, ao demonstrar para pessoas distantes, pessoas leigas, o que é aquela cidade, falando até mesmo da sua população, origem e economia. Então, é perfeito quanto a isso. Vamos a alguns exemplos possíveis de projeto. Eu tenho aqui construção e reforma de um prédio. Preciso de um projeto? Com certeza. Eu não posso simplesmente decidir, vou construir um prédio sem ter uma planta, sem ter um projeto ali sobre isso. Desenvolvimento de um sistema. Gente, se até mesmo vocês aí, quando estão assistindo a aula da professora Amanda, e ela pede para que vocês façam algo como uma calculadora, algum programa, algum algoritmo como esse, que é simples, é o início, vocês precisam ter um projeto inicial, vocês precisam imaginar, vocês não precisam criar todo o fluxo de dados, imaginar o fluxograma, rabiscar isso antes. Então, é necessário ter um projeto. Então, tudo, realmente tudo, falando de sistemas, necessita de um projeto, mesmo que seja um simples algoritmo. Implantação de uma política pública. Também, vocês acham que um governante, prefeito da cidade, antes dele decidir que vai implantar uma nova política dentro daquela cidade, tipo uma nova política de mercado, de importação, seja qual for a política. Vamos pensar nos últimos tempos agora que a gente está enfrentando, estamos saindo agora dessa pandemia, onde uma das políticas que apareceram foi as pessoas são obrigadas a partir de hoje a utilizarem máscaras. Vocês acreditam que pode, de qualquer forma, simplesmente o governante máximo do nosso país chegou lá e disse, tem que usar máscara e acabou. Não é assim, tem que ter um projeto de como essa informação vai ser levada a cada uma das pessoas, como isso vai ser implantado, se existe a quantidade de máscaras necessária no mercado, se essas máscaras vão chegar de forma gratuita, já que eu estou obrigando as pessoas a usar, quais os tipos de máscaras que poderão ser utilizadas. Então, para tudo necessita desse projeto. No caso da política pública, sim. Melhoria de um processo de trabalho, até internamente. Se você, no seu trabalho, você quer melhorar alguma coisa, também um projeto deve ser criado. Criação de uma nova área na organização. Mesma coisa, dentro de uma empresa. Quer criar um novo departamento? Também é necessário ter um projeto ali. Compra de material, contratação de novos funcionários, tudo isso tem que estar definido. Lançamento de um novo produto ou serviço. Antes de lançar qualquer produto, imagina você que você terminou de fazer, desenvolveu com a sua equipe, com seus colegas aí, desenvolveu um software, vocês acabaram de criar um novo jogo. E aí, tem algum projeto de como esse jogo vai chegar ao público? Não, nunca pensei. É claro que tem que pensar. Uma das primeiras coisas que a gente pensa quando a gente vai desenvolver um software é justamente até como isso vai chegar para o meu cliente, porque a gente tem que agradar o cliente. Como é que isso vai chegar? Vai chegar através de uma lojinha como a Play Store. Se for chegar através dessa loja, como vai ser a metodologia de cobrança? Vou cobrar por download, vou cobrar por versão completa do meu software. E além disso, o marketing. Qual vai ser o marketing que você vai utilizar? Você vai fazer a publicidade de que forma? Você vai só colocar o seu aplicativo, o seu joguinho lá na Play Store e larga a mão e ficar rezando, ficar pensando assim, opa, isso aí vai dar certo. Não, você precisa de um marketing.
fazer publicidade através de mídia social, fazer publicidade através de algum site, na TV, rádio, tem que fazer uma certa publicidade. Então, é necessário, então, um projeto, planejamento. Gente, projeto e planejamento, os dois estão conectados. Um projeto, para que ele funcione, para que exista, ele tem que ter um cronograma ali interno, ele tem que ter o planejamento ali interno dele. Elaboração de um plano de capacitação. A mesma forma, se você faz parte de uma instituição que vai elaborar um plano de capacitação, de melhoria dos seus funcionários, a mesma forma também não pode ser simplesmente uma ideia que nasce e já começa. Não, essa ideia tem que nascer e tem que ser implantada através de projeto. Ciência, conhecimento científico e técnicas de pesquisa. Ou seja, para se fazer um projeto, a gente precisa ter justamente esses tais conhecimentos e saber fazer as reais perguntas. Não é simplesmente perguntar, mas saber quais perguntas deverão ser feitas na montagem do teu projeto. Eu tenho certeza que até um projeto como esse de a economia da minha cidade, é necessário que tenha sido feito algumas perguntas, como de onde eu venho, de onde eu vou buscar essas informações? Onde estará essas informações? Usarei quais fontes? Como vou trazer essas informações aqui no meu projeto? Como vou escrever isso? Qual vai ser a forma que eu vou utilizar essas informações? Será através de planilha, imagens? O que eu devo utilizar? Então, são vários questionamentos que aparecem na produção do seu projeto. E nisso, a gente tem que entender os vários conhecimentos que existem dentro das pesquisas. Ciência e conhecimento científico. Existe o conhecimento popular, ou seja, vamos pensar aí, vamos seguir essa vibe aí do nosso trabalho aí, lá de Itaueira, onde a pessoa, eu quero saber justamente a questão financeira da minha cidade. Fica até a dica para vocês aí, para vocês melhorarem, né, evoluírem o trabalho de vocês. O conhecimento popular. Conhecimento popular, valorativo, reflexivo, assistemático, verificável, falível e inexato. Ou seja, você perguntar para as pessoas, ei, como é que a cidade aqui iniciou? E alguma pessoa, um morador antigo, te contar uma história, essa é uma fonte válida? Será que ela não pode ser falível, porque é só uma pessoa que está contando? Será que ele não pode ser inexato? Ele fala, isso eu lembro da minha infância, que era desse jeito a cidade, a praça não tinha, que aqui não tinha carro, não tinha rua. Será que você pode ter a certeza? Não dá para verificar isso. Então, o conhecimento popular, muitas vezes, ele tem esses males. Já o conhecimento científico, real, factual, contingente, sistemático, verificável, falível, também aproximadamente exato, ou seja, o mais próximo da realidade. O conhecimento científico ele vem através de pesquisa. Ele vem através de pesquisa, reunião de vários relatos, ou seja, o conhecimento popular, várias pessoas que têm um conhecimento popular podem gerar um conhecimento científico através de pesquisa, seja pesquisa quantitativa, seja qual o tipo de pesquisa, mas pode gerar isso. Junto a isso, nós temos também o conhecimento filosófico, que também é valorativo, racional, sistemático, não verificável, porque ele é mais uma ideologia, é mais um pensamento, infalível e exato. Então, o conhecimento filosófico, ele tenta seguir justamente a questão da lógica, ele segue uma lógica, e ele pauta-se principalmente em cima de conhecimento científico. E, por fim, a gente tem o conhecimento religioso, valorativo, inspiracional, sistemático, não verificável, infalível e exato. Exato principalmente para as pessoas que seguem aquele conhecimento religioso, a pessoa que acredita naquilo. Você falar algo do tipo, isso foi um milagre, isso aconteceu dessa forma, para aquela pessoa que crê nisso, isso foi exato. Ele acredita piamente naquela informação. Então, é a mesma coisa de eu procurar informações, eu vou procurar informações históricas na Bíblia, é um conhecimento religioso. Eu posso dizer que aquilo dali é um conhecimento científico? Não é um conhecimento científico, é um religioso, mas eu posso pautar
em conhecimento científico, ou seja, coisas datadas historicamente em diversos outros segmentos de livros, e reunir isso junto ao conhecimento religioso. Então, nenhum desses 4 conhecimentos deve ser deixado à parte. Por mais em algum momento e outro ele parecer falível, mas eu não posso deixar à parte. Mas e sim procurar o meu conhecimento, a minha pauta, a minha fonte nesses 4 ramos aí de conhecimento. Classificação de Marconi e Lakatos, quanto à classificação da ciência. Temos as formais e as factuais. Formais, a gente utiliza principalmente a lógica e a matemática. Aí nós que somos da área de exatas, nós aqui da tecnologia, somos da exatas, acreditamos principalmente na questão matemática e lógica. Para se chegar até um fim, nós passamos por questões lógicas, só saímos de A e chegamos a B, transitando por um certo caminho, que é um caminho lógico. E temos os factuais. E aí, dentro desses factuais, podemos encontrar os naturais, que é os físicos, químicos, biológicos e outros, ou seja, aquilo que eu posso presenciar diante da natureza, como a gravidade, como a transformação de um produto químico em outro, o crescer, o nascer de uma árvore, que é algo biológico, algo da vida, e os sociais, que vai ali do antropológico, cultural, direito, economia, política, psicologia social e a sociologia, ou seja, as diversas áreas sociais que nos remetem ali a justamente essa questão da classificação da ciência. Então, as áreas da ciência, elas regem principalmente quanto a isso. A nossa parte de tecnologia, ela está pautada principalmente em cima das formais. Ela pede um embasamento muito grande e que esse embasamento seja focado principalmente sobre a ciência, sobre dados exatos. E aí que está a grande dificuldade quando eu falo de algo como a nossa geração, essa geração nova, aqui estamos, ela é sobrecarregada de dados, muitos dados, e esses vários dados que deverão ser trabalhados e transformados em uma informação válida. E aí foi o que eu disse sobre inteligência artificial, algoritmo que consiga perceber que um dado, o cruzamento entre alguns dados, não tornam aquela informação verdadeira, ou seja, um sistema como a inteligência artificial não conseguir reconhecer algo como uma mentira, um fake news. Ele não conseguir discernir isso como um ser humano que tem interpretação em si, ele consiga de uma forma bem mais fácil. Porque justamente a gente está na exatidão. Ele não consegue, um sistema, um algoritmo de inteligência, ele não consegue definir que aquilo é verdadeiro ou falso por falta de dados. Porque, como dito, deixa eu voltar aqui, ó. As 4 bases do conhecimento tá aí, ó, popular, científico, filosófico e religioso. E aí a gente olhando pelo olhar de um algoritmo, o olhar da exatidão, eu não posso dizer que a religião pode ser vista como exata. Eu não posso dizer que um conhecimento filosófico, por mais racional que ele esteja, eu não posso dizer isso a questão de exatidão para um algoritmo. O conhecimento popular, muito menos. Então, a gente pauta muito somente em uma das 4 bases do conhecimento, o conhecimento científico. E é por esse motivo que, mesmo ele sendo aproximadamente exato, quase na exatidão, ele é o mais próximo. Então, é pouca base, a basificação aí para gerar esse nosso algoritmo é muito falho porque é pouca base, tem pouca fonte. Então, por enquanto ainda, isso depende muito de nós, esse trabalho em cima das bases científicas para encontrar realmente valoração na informação e conseguir daí tirar alguma coisa válida e reconhecer aquele conhecimento, aquela informação que está falsa. O espírito científico. O espírito científico tem ali em si as bases como ser um espírito crítico, ter análise, questionamento, exame, julgamento. O espírito de confiança, entusiasmo, equilíbrio entre ceticismo e docilidade ingênua.
Ele busca por evidências, procura da verdade pelas provas. Então, o espírito científico tem que ter isso, sempre pautar na base, nas busca por prova, as fontes. Por isso que sempre foi dito aqui para vocês. Estão a escrever alguma coisa, estão a buscar alguma informação, procure ali sempre a fonte. Espírito de análise, filosofia, que é igual a síntese, e ciência, que é igual a análise. Então você tem que sempre ter aquele ponto crítico. Vocês devem recordar isso, eu falo para vocês aqui direto, que vocês têm que ser instigados e ter essa criticidade. Não é simplesmente eu receber dois dados, um dado A, dado B, e através desses dados aqui fazer o cruzamento e conseguir uma informação, mas eu tenho que ter o meu lado crítico. E até por esse momento de você ter essa criticidade, você colocar o seu ponto pessoal quanto àquilo, a informação que vai ser gerada, ela está contaminada pelo seu pensamento. E é por isso que uma informação real, uma informação do mundo real, ela tem que ser trabalhada sempre com várias pessoas. Várias pessoas, vários desenvolvedores, vários cientistas têm que estar ali a trabalhar naquele conjunto ali daquela informação para tirar a informação mais real possível, mais válida possível. Espírito positivo, apego à objetividade. É o nosso caso aqui, a gente tem que ser objetivo, exato. A gente tem que procurar a exatidão. Espírito criativo, elaboração de hipóteses, busca de soluções. É o que está realmente na nossa área, na busca, principalmente no desenvolvimento, que você tem que sempre procurar possibilidades, hipóteses, e para que ali eu possa buscar a solução. Gente, até a máxima que a gente vê lá em algoritmos, a criação de um algoritmo, isso a professora Amanda deve ter falado para vocês, todo e qualquer algoritmo nasce a partir de uma problemática, a partir de um problema. Todos eles nascem a partir desse modo. E um projeto de pesquisa, ele vai nascer da mesma forma. Ele vai partir também de uma problemática. Ele vai nascer através de algum problema do mundo real que você necessita ali resolver, ou pelo menos ficar na tentativa de resolver esse problema. Então, aqui no caso aqui, eu preciso saber sobre a economia de Taueira, como foi proposto pelo nosso aluno, pelos nossos alunos. Essa é uma problemática. Eu preciso saber informações sobre a economia dessa cidade. Eu quero saber, eu quero ter esse conhecimento. Então, eles buscaram as soluções para esse problema através de dados já retirados ali de dentro do censo. Dados retirados de tal pesquisa. Então, eles já buscaram ali daquela pesquisa esses dados. Podem adicionar? Podem, porque a gente percebe que eles tiraram principalmente desses dados de um censo, ou seja, procuraram principalmente o científico. Certíssimo, eles são da exata. Nós somos da base da tecnologia. Então, a gente, como cientistas, que devemos nos ver como cientistas, eles buscaram justamente a fonte, a base principal, que é a científica. Buscaram em fontes científicas, o censo. Mas eles poderiam adicionar algo a mais? Podiam falar um pouco sobre a religiosidade da cidade. Eles poderiam ter falado um pouco mais sobre a questão até de adicionar entrevistas, pergunta para um político, um dono de um supermercado grande da cidade, o que ele acha, tá? E colocar isso como referência interna, dentro do trabalho maior. Mas isso se o trabalho deles forem adicionar, se transformar em algo como um trabalho muito maior, como um artigo. Então, eles podem adicionar esse tipo de texto. Como dito pelo o prefeito, atual prefeito da cidade, aí coloca ali a frase dele sobre o que ele considera, como funciona a economia, qual é o principal fonte de renda ali daquela população, acreditado pelo prefeito, acreditado pelo aquela figura política ali daquela cidade. Eles podem fazer isso. E aí é justamente buscando esse conhecimento popular. Da mesma forma que o conhecimento filosófico, eles poderiam ter utilizado ali também, que é aquela coisa deles olharem tudo e eles mesmos gerarem ali, pautarem uma realidade, o que eles entendem, até cruzando com a realidade própria da vida de cada um deles, como eles levam, como vê os pais, como vê a escola, como vê ali a economia acontecer. Eles podem colocar um toque seu, que seria justamente algo como o filosófico. E o espírito indagador,
ciência como um caminho e evolução. É outro ponto do espírito científico. Esse espírito indagador é justamente o que inicialmente eu não espero muito que tenha no trabalho de vocês. Eu vi um ponto e outro de trabalhos que me foram entregues, essa parte do espírito indagador, o espírito de perguntar, de querer mais. Eu vi pouco quanto a isso. Mas vocês estão começando essa base da escrita, mas é algo que é essencial. Vocês ali estarem a escrever e a buscar muito mais. Não simplesmente aceitar algo como, tá ali, foi falado naquele livro e é isso aqui. Mas colocarem algo a mais. Buscarem um segundo livro, buscarem um artigo que saiu, uma notícia de um jornal, um artigo que saiu numa revista, e adicionarem ali e cruzarem todas essas informações e entregarem ali a própria opinião. Ou seja, você ser um espírito indagador, você demonstrar ali justamente essa questão da evolução, o passo, como, não simplesmente dizer que de A até B seguir um caminho, mas você mostrar como esse caminho aconteceu e o porquê que esse é o caminho de A até B, demonstrar isso. Mas esse tipo de indagação normalmente é feito em trabalhos muito maiores, em artigos muito maiores. Turminha, vamos para aqueles nossos 3 minutinhos aqui de intervalo e a gente já retorna.